Boa noite, corujas, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vivi Santos, sou psicóloga clínica, filósofa, bruxa espiritualista, taróloga, artista, e nenhuma dessas coisas me define, nenhum desses títulos me define. Então eu sou uma pessoa que estou sempre em busca constante pela sabedoria, de viver de acordo com as virtudes e valores humanos mais elevados, e me conectar, né, com a espiritualidade, com a autorresponsabilidade e me tornar cada vez mais uma pessoa mais autoconsciente. O meu propósito é trazer sempre conteúdos aqui no meu canal, no canal do YouTube e aqui no meu Instagram, onde você possa se identificar com aquele conteúdo e refletir. E assim, com esse conteúdo, poder despertar um pouco da sua autenticidade e você consiga viver de uma forma mais autoconsciente, com mais autorresponsabilidade também, porque é aquilo que eu espero, né, de mim, eu também estou doando a vocês. E, consecutivamente, esse assunto vai refletir também na sua convivência social e nas suas relações, certo? Então aqui eu vou estar te ensinando a transformar a sua vida através desse despertar dessa autoconsciência. Então as lives, elas acontecem aqui no Instagram, toda segunda-feira, 8 horas da noite, e sempre com um tema diferente. Dessa vez eu pedi ajuda aos meus seguidores que me trouxessem algumas ideias de temas. E um dos temas que a gente vai falar hoje foi uma seguidora que trouxe, certo? Então eu salvo essa live, posteriormente disponibilizo na plataforma do YouTube. Então se você está assistindo aí no YouTube, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e entenda, não estranhe, porque isso aqui é uma live gravada e postada posteriormente, certo? Então eu vou estar sempre aqui interagindo com o público que está assistindo aqui ao vivo, então não ache estranho isso. Enfim, e você aí que está aí assistindo comigo, seja bem-vindo, fique à vontade, interaja, né? Vou trazer agora um convidado muito especial para trabalhar sobre esse tema que eu estou trazendo hoje, e vou adorar a participação de você que está aqui me assistindo, certo? O tema de hoje a gente vai falar sobre como estabelecer uma relação saudável com o dinheiro. E aí hoje a gente vai receber um convidado muito especial, né? Que fez muita diferença também na minha vida financeira, então acho que não tem pessoa melhor para falar sobre esse tema. Então, como foi algo que recentemente eu estou trabalhando na minha vida também, então eu acho que uma pessoa com mais autoridade para falar seria ele. Então, é com muito prazer que eu vou chamar, peraí, só um instante, deixa eu chamar aqui, o doutor Adriano Antônio, professor universitário, empresário e mentor de finanças e negócios. Seja bem-vindo, Adriano. Deixa eu ajeitar Olá, olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Consegue me ver, me ouvir? Eu consigo te ver, e tu? Agora eu fiquei preocupada. Aí, agora que, mais uma vez, ó, eu não estou te vendo, mas nem se importe com isso, tá? Tem acontecido bastante com alguns perfis, né? A última live que eu fiz com a Ariane funcionou de boa, mas da primeira que nós fizemos também não aparecia você. Mas se vocês estão me vendo e me ouvindo, tá ótimo. Tá, eu tô te vendo, então eu vou fazer Adriano, Ah, para te então chamar a tá. atenção, qualquer coisa. Tô brincando. Então tá. Porque qualquer gesto que você fizer, eu não vou ouvir. Verdade. Tem a ideia de você colocar no mudo no computador, não sei se é possível aí. Dá para Ah, eu acho talvez que dá pra você gente, dá pra gente levar assim, eu acho que tá tranquilo, não precisa se preocupar muito com isso, não. Pois é, então, Adriano, teve uma seguidora que me colocou na caixinha de perguntas, né? Eu pedi sugestão de tema. O tema de como estabelecer uma relação saudável com o dinheiro. Existe um passo a passo, existe um processo, como é que é isso aí, Adriano? Pode Então, falar um pouco primeiro, para a muito gente? obrigado pelo convite mais uma vez, né? Já não é a primeira vez que nós
conversamos sobre esse assunto, e é um assunto muito recorrente nos perfis que tratam sobre consciência, trata sobre mudança de vida, mudança de comportamento. E fiquei muito feliz quando uma das suas seguidoras, né, trouxe essa abordagem, essa pergunta que é muito importante, que todas as pessoas deveriam se fazer, né? Então, muito obrigado mais uma vez. A Vivi já falou, né, que ela fez parte de um processo, né, de mentoria. Eu sou educador financeiro comportamental. E então, para responder essa pergunta, que não é uma pergunta simples de responder, porque são vários fatores, mas começar a pensar nisso, começar a dar o primeiro passo, né, para olhar para o dinheiro de uma maneira diferente. Se você for lá no Google ou no chat GPT e fizer essa pergunta para ele vai trazer uma série de passos, né? E todos os passos são importantes, que acabam vindo nessa busca. Só que tem algo que acaba mudando o jogo quando se trata, né, de estabelecer uma relação saudável com o dinheiro. Se eu posso elencar alguns passos, né, eu vou trazer para vocês aqui. E o primeiro deles, né, quem já começou a fazer algum tipo de processo relacionado às finanças, relacionado a ter mais dinheiro, viver uma vida mais próspera, a primeira coisa é ter a sua autoconsciência desenvolvida, né? E quando eu digo autoconsciência, é além daquilo que tange, né? Além daquilo que trata do consumo, né? Da autoconsciência em relação ao consumo que estabelece, né, o seu padrão de vida. Ela vê muito mais o seu comportamento, o que o dinheiro significa para você, o que ele significou no seu passado, né, o que ele significa agora e como ele está inserido no seu futuro. Então é uma autoconsciência mesmo, né? Tanto da parte emocional, a parte comportamental, a parte energética do processo, como você se vê, né? E como você entende o dinheiro na sua vida. Eu sempre digo que o dinheiro ele é uma energia que faz com que nós alcancemos aquilo que nós desejamos. Então, essa autoconsciência é o primeiro passo. Fez sentido, Vivi? Se você achar que não faz sentido, pode adicionar Fez, alguma mas coisa. aí como é que a gente desenvolve essa autoconsciência aí com relação ao dinheiro? Então, existem várias maneiras, né? A mesma autoconsciência que nós trabalhamos do ponto de vista psicológico, comportamental, emocional, nós temos que trabalhar com o dinheiro, né? É o autoconhecimento, o que o dinheiro significa para mim. E existem ferramentas, existem protocolos, existem uma série de maneiras de você alcançar essa autoconsciência. Por exemplo, se eu for passar para o ponto de vista técnico, a autoconsciência é por que eu estou consumindo excessivamente, né? Tem pessoas que descontam, né, alguma falta, alguma sensação, alguma relação que ela desenvolve no dia a dia ou até mesmo no passado, ela desconta na alimentação, ela desconta em vícios e algumas pessoas descontam no dinheiro, né? Então, essa autoconsciência é saber o porquê, por exemplo, você gasta mais do que você ganha. Por que você prefere permanecer nesse padrão de ficar ou endividado, ou ficar com o saldo lá no 0 a 0, né? Não ter dinheiro sobrando, não começar a investir? Por que algumas pessoas, mesmo com uma alta capacidade técnica, quem conhece a minha história, eu já contei aqui, eu sou professor universitário, sou doutor, tenho uma boa renda, mas isso não me impediu de, há 6 anos atrás, eu me ver, né, sem patrimônio, sem investimento e até endividado. Então, por quê? E, do ponto de vista técnico, sendo professor de química, eu estudei muito, eu trabalhei muito e cresci do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista financeiro, eu não consegui. Claro que depois que eu entendi o porquê isso acontecia comigo, foi que eu comecei a usar o dinheiro de maneira adequada. E isso vai em relação a... olha um exemplo. Se a pessoa acha que só economizar dinheiro vai fazer ela resolver os problemas financeiros, ela nunca vai resolver esse problema. Porque só economizar
não vai ser suficiente. A pessoa ela precisa ter um motivo, um objetivo para que ela faça alguma outra ação, execute alguma outra ação para ela receber mais dinheiro, para ela ganhar mais dinheiro. E aí entra nas questões relacionadas, por exemplo, ao merecimento. Por que que a pessoa não vai atrás de mais dinheiro? O que que bloqueia ela? Então, quando você faz um estudo, quando você faz uma autoanálise, você começa a entender. É igual os fundos psicológicos. Por que que a pessoa desenvolve um transtorno? A hora que você vai ver, a motivação, ela vem lá do passado, lá da infância. Com o dinheiro não é diferente. O ciclo de escassez, ele se repete, porque às vezes nós estamos tentando pertencer a um grupo, pertencer a um estilo que não nos é permitido naquele momento. Às vezes nós queremos impressionar alguém e tudo isso tem relação com algo que está correlacionado com a autoconsciência, o autoconhecimento. Fez sentido? Uhum. Sim. Eu lembro que uma das coisas que eu percebia muito com a minha relação com o dinheiro era, na minha cabeça, eu tinha ele organizado, mas era muito na minha cabeça, né? Porque a gente às vezes fica ali, eu tenho aquelas contas para pagar, as principais contas para pagar eram anotadas, né? E aí eu ia dando cheque conforme eu fosse pagando. Porém, entretanto, nunca sobrava dinheiro no fim do mês, sempre eu estava atolada e endividada também. E aí, eu comecei a ficar assim, muito ansiosa e nervosa com relação a esse uso de dinheiro, né? Por conta de que eu sempre estava endividada, eu sempre estava com muito déficit ali com relação a isso. E aí eu até pensei, cara, eu preciso talvez aumentar o meu valor como o meu produto, com o meu serviço, aumentar o meu valor para poder eu assim ganhar mais. Porém, uma das coisas que eu percebi, sabe, Adriano, foi que eu não conseguia ter dinheiro, sabendo que eu tinha dinheiro guardado, eu não conseguia deixar ele lá. Eu tinha que gastar com alguma coisa e sempre eu colocava uma necessidade de, não, eu preciso disso. Eu preciso de comprar uma roupa, ou eu preciso... E nunca era uma coisa supérflua no caso, assim, não era algo que eu realmente não precisasse. Porém, entretanto, eu sempre achava assim, eu não conseguia guardar o dinheiro ou fazer um outro uso para ele, ou investir ele talvez em conhecimento ou em outra área. Eu sempre consumia ele de alguma outra forma que vazava muito rápido e eu não entendia isso, e isso me gerava muita angústia. É tanto que quando eu te encontrei, né, antes de eu te conhecer, não, no processo, né, na verdade, quando a gente se conheceu, eu percebi algo que não adiantava eu ganhar mais dinheiro, porque eu iria também deixar o mesmo dinheiro que eu estava ganhando mais vazar da mesma forma. É. E aí fala um pouco sobre isso, o que isso representa, assim, é mais ou menos por aí, os mesmos perfis de pessoas que você atende, por exemplo, nesse ramo aí? É exatamente assim que acontece. E o que você falou é muito válido. Se você não entender o porquê que você está gastando, você está gerando essa necessidade na sua vida para permanecer sem dinheiro, não importa se você ganha 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Eu tenho clientes que ganham 3.000 e tem clientes que ganham 100.000. E o problema deles é o mesmo, né? Então você vê que não é a quantia. E quando você vai ver o porquê que faz isso, muitas vezes o padrão é o mesmo. O padrão comportamental também é o mesmo. Você disse sobre anotar os gastos, né? Alguns gastos tem que fazer essa contabilidade mental. Essa contabilidade mental, ela é o que deixa a gente endividado, porque o ser humano ele tem a tendência de minimizar as perdas e maximizar o ganho. Na verdade, ele ganha um tanto, só que quando ele conta que ganhou, ele fala que ganhou mais do que ele realmente ganhou. E quando ele gasta, ele sempre fala que gastou menos do que ele realmente gastou. Então, essa contabilidade, o ser humano, ele acaba para se proteger, né, usando o cérebro primitivo, para se proteger da dor e da frustração, ele acaba escondendo esses problemas. E uma das maneiras, por exemplo, é fazer a contabilidade mental. Porque quando você coloca no papel, não tem como fugir.
Quando você coloca Pior. todos os gastos no papel, que é o segundo passo, se eu posso ter falado primeiro como sendo autoconsciência o primeiro passo, o segundo passo é o planejamento. Quando você faz um planejamento e você coloca no papel todos os seus ganhos, né, todas as receitas e todas as despesas, todas as dívidas, e encara, não tem mais como ter contabilidade mental. Então, aí você se depara com uma situação de escolha. Você sai daquele comportamento passivo, né, que é vítima das circunstâncias, e começa a olhar, opa, eu vi como é que tá. Agora, se eu fizer isso, vai ser por escolha, não dá nem para falar que eu não sabia mais. Então, por isso que essa clareza inicial é importante. Porque se você procurar no Google, né, mais uma vez fazendo esse paralelo, como fazer um planejamento financeiro, vai falar, existem inúmeras planilhas que te ajudam a fazer isso. Só que sem a autoconsciência anterior, sem a clareza anterior e saber entender os porquês das escolhas, não adianta nada você ter uma planilha. Então, é um conjunto de ações que você vai tendo que executar, né, que relaciona comportamento, né, autoconsciência, clareza e tudo mais, com a parte técnica do processo, né? E você disse também que você falou de aumentar o preço e tudo mais. Se a pessoa aumenta o preço e não tem controle, ela vai gastar. É a mesma situação. E um dos maiores desafios, não vou dizer problema, é a pessoa conseguir se conectar com o futuro. As pessoas geralmente ela têm uma tendência de ser imediatista, né? E principalmente suprir alguma necessidade, a gente chama de dopamina barata, né? Porque a compra ela libera uma série de hormônios, né? Tem uma parte neuroquímica do processo de compras também. Ela libera uma série de hormônios que te dá essa sensação de prazer de ter comprado. Só que é aquela dopamina barata, você usa ela, consome, ela desaparece e você vem depois, na verdade, o efeito rebote, que você fica com a frustração de ter comprado, que você fala assim, por que eu não guardei? Por que eu não investi? E aí a pessoa tem uma dificuldade de se conectar, por exemplo, daqui a um ano. Se você que está assistindo aqui agora ou está assistindo no gravado, coloca aí o que você quer alcançar daqui a um ano. Depois coloca o que você quer alcançar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você vai vendo que cada vez fica mais difícil você saber o que você quer. E quando você não sabe o que você quer, quando você não tem essa motivação para atingir esse objetivo, você não consegue fazer o que precisa ser feito para não gastar nesse momento e começar a investir. Aí, quando você investe por 1, 2, 3, 4, 5 anos que você vê o seu dinheiro crescendo, aí vem uma sensação de satisfação que é duradoura, não aquela cascata de hormônios que aconteceu no momento da compra. E tudo isso você vai, né, começando com a clareza e depois com o segundo passo, que é planejar. Quanto ganha, quanto eu gasto, onde eu gasto. Existe uma maneira, entre aspas, correta, né, digamos assim, para você usar o dinheiro em vários setores da sua vida para que você tenha lazer, você tenha o teu cotidiano com as contas sendo pagas, você esteja guardando dinheiro para uma viagem, você esteja guardando dinheiro para o seu investimento, uma reserva de segurança, uma reserva de liberdade, um objetivo financeiro e também para a doação. Quando você cumpre todas essas áreas, você tem uma vida financeira organizada e que faz sentido para que você tenha motivação para continuar. Sim. O Rafa até comentou aqui, se não tem controle, o valor sobe, mas o consumo sobe também. Fica na roda de ratos. E eu estava muito pensando nisso, eu estava conversando com a minha irmã esse final de semana, e a gente estava falando sobre alimentação, sabe? Tipo, ela estava definindo como uma condição já mais razoável financeira de alguém que já esteja conseguindo se alimentar de forma mais saudável, escolher os alimentos de fato que quer comer. E aí, enquanto ela estava falando isso, eu fiquei me lembrando também desse movimento, porque, tipo, quando eu falei que o dinheiro não ficava, que eu acabava gastando com alguma coisa, tinha muito a ver também com a ideia de privação, sabe? Porque como eu não tive uma parcela assim, de alguns anos da minha vida que eu não aproveitei
determinadas coisas, quando aparece a oportunidade de aproveitar, eu ia lá e fazia de tudo para poder dar conta de aproveitar isso, mesmo que fosse uma coisa simples, mas eu tentava, sei lá, tipo, comer sushi, por exemplo. Ah, é tão raro, então uma vezinha que eu tenho esse dinheiro, por que que eu não posso comer esse sushi? E aí eu ia lá e fazia esse movimento para comer. Porém, entretanto, o que ocorria é que eu gastava com esse valor, né? E quando eu fui fazer eu fui olhar para essa lista que você falou aí, né, no início, eu percebi que nos meses que eu recebia um valor X específico que dava para me pagar minhas contas, ok. No valor que eu recebia um pouco mais, o valor que subia um pouco mais, eu gastava justamente com esse tipo de coisa. Para poder, sei lá, era como se eu tentasse, de alguma forma, Suprir a uma palavra não estava necessidade, suprir uma falta? pronto, eu acho que seria mais isso. Suprir aquela falta, aquela necessidade que eu tinha de viver aquilo que eu não vivi por muito tempo. E aí, o que ocorria é que eu não fazia esse balanço que você falou, né? De dividir esses valores mais organizadamente, né? Tipo, para o lazer, para as contas, para a reserva de segurança e essas coisas todas. Eu só gastava o que sobrava no lazer. E aí eu ficava em déficit com as outras questões, o que não me fazia prosperar e eu não conseguia evoluir de outras formas também na minha vida financeira. É muito bizarro, depois que eu olhei para isso, o choque que eu entrei, que eu olhei assim, eu caramba, como é que pode? Eu tô tão inconsciente aqui, eu acho que a consciência bateu quando eu fiz esse levantamento, eu acho. É E talvez fosse por aí esse processo, né? exatamente isso, né? E por isso que dentro da organização você precisa ter um dinheiro que você vai gastar com um lazer que você goste, dentro daquilo que você pode naquele momento. Então, quando você recebia um dinheiro a mais, você gastava. Beleza, aquele período, né, aquele mês em questão, sobrou dinheiro e você talvez não se endividou. Tem gente que faz isso todos os meses e se endivida. O fato é, quando você tem essa organização e você vai guardando parte desse dinheiro, né, para em um dos setores, por exemplo, lazer, você tem lazer todos os meses. Você não precisa se privar, porque aí o que, que as pessoas geralmente fazem, né? Até uma das crenças que acaba sempre aparecendo nos processos, eu mereço. Sim, você merece. Ah, mas eu Total. mereço, então eu vou comer. Eu mereço, porque eu trabalhei, então eu vou fazer tal coisa. E na maioria das vezes é comida. E como é comida, é um gasto que você tem a satisfação momentânea e depois ela desaparece, porque você não pegou alguma coisa, não comprou algo que você vai usar mais. Se alimentar é importante, mas comer por lazer também é importante, porque isso é experiência. Você Uhum. experienciar momentos para você aumentar o seu nível de percepção de valor que você tem sobre você mesmo. E por que que é importante você guardar dinheiro para o lazer, para uma comida, para um restaurante, né? Porque é uma sensação que você acaba, uma experiência, né, gastronômica que você acaba tendo, né? Para viagens, por exemplo, você precisa ir guardando dinheiro para viagem. O lazer mensal, por exemplo, vamos supor, dentro de uma organização, olha só, R$ 100 por mês, R$ 150 por mês para você gastar com lazer. Um exemplo que eu estou dando, né? R$ 150 para você gastar por mês no lazer, você pode ir 3 vezes num lugar que você gasta R$ 50, ou você pode ir uma vez em um lugar que você gasta 150. Mas você vai e faz isso, e você planeja isso. Então é algo que você não fica com peso na consciência depois, e é algo que motiva você, por exemplo, a fazer mais dinheiro. Por quê? Pô, nesse momento eu só posso 150. O que eu posso fazer para aumentar a minha renda para o meu lazer subir para 200, por exemplo? Então, nota que muda a pergunta. Não é eu não vou porque eu não posso. Muda a consciência. Eu não vou porque não tenho. E quando vem, eu gasto porque eu quero, porque eu mereço. É como eu posso fazer para que isso seja uma constante na minha vida. Aí você pode subir
preço, você pode utilizar uma outra habilidade que você tem para oferecer um outro tipo de produto e gerar mais renda. Então, você sai da escala da reclamação e do gasto e vai pro questionamento e da proposta. Você se questiona, o que eu posso fazer? Aí você propõe uma ação, eu vou tentar fazer isso. Aí você vai, se der certo, continua, se não der, você muda. Para viagem, Pois é, por a exemplo, mesma. Oi? desculpa. Não é porque eu ia citar sobre ainda aquela questão da alimentação saudável. E aí, dentro desse rolê, por exemplo, que eu citei de exemplo do sushi, eu poderia ter gastado mesmo o valor do sushi com uma alimentação mais saudável que ia durar mais tempo, né, no processo de consumir isso, o que também traria satisfação, porque pelo menos para mim traz, né? Eu não sei para os outros, mas para mim traz. Quando eu me alimento durante a semana melhor do que em outras, que é o mínimo, o básico, o que dá ali para muitas pessoas, né, que tem uma renda mais baixa. Então, era valioso. Só que a ideia de eu mereço e algo muito mais caro vinha muito nessa onda, assim, e aí saía totalmente do planejamento, né? Da ideia de consumir esse dinheiro de forma mais saudável mesmo, de fato. Porque não é que eu mereço, porque, como você mesmo falou, a gente tem a ideia de ser muito imediatista. A gente esquece de olhar para esse futuro. Então, é como se eu tenho que aproveitar esse dinheiro agora, porque no próximo mês eu não sei se eu vou ter. E aí fico nessa ideia, e aí, obviamente, eu não vou ter, porque eu gastei tudo, né? Eu não realmente não botei ali uma partezinha assim, não, vou deixar essa outra parte aqui, vou gastar só esses 150 aqui. E aí, se eu quero aproveitar mais um mês, para não ser só uma vez, eu vou substituir para 3, né, lugares que vou gastar só R$ 50, mas que eu vou aproveitar mais um pouco, assim por enquanto, é o que eu posso hoje, mas com essa organização, daqui a um tempo eu vou poder mais outras coisas. Eu acho que isso também é válido a gente compreender quando a gente muda essa chavezinha e elabora melhor a forma como a gente gasta ou até mesmo substitui determinados gastos por outros menores para equilibrar, né? Exatamente, e é exatamente isso. Essa escolha, nota que você saiu da posição do passivo, você é vítima da circunstância, eu só posso ir nesse lugar uma vez, para uma posição de escolha. Eu posso ir nesse lugar uma vez, ou eu posso ir em 3 vezes em lugares diferentes e ter uma constância na satisfação pessoal que eu estou tendo, né? E isso dá uma sensação que é melhor do que você ir uma vez, porque você acaba mantendo essa constância, porque é o terceiro passo, né, dentro de um processo de se ter uma relação saudável com o dinheiro. Quando você começa a se relacionar com ele, você precisa dessa constância, dessa disciplina. E você precisa se manter motivado para que essa disciplina, essa constância, ela se concretize. Imagina que você não tem nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de benefício, você não consegue por muito tempo ficar organizando, olhando a planilha, gerando dinheiro, por exemplo. Por quê? Porque você acaba não tendo essa satisfação. Então, para manter a constância, né, essa disciplina dentro do planejamento, em fazer o que precisa ser feito, economizar, gerar mais, investir, tudo isso tem que ser ao longo do tempo. É um processo que começa e tem meio, não vai ter fim, porque lá na frente você vai ter que se manter organizado. Então, quando você faz escolhas melhores, você tem maiores chances de continuar no processo. E é louco que quando você começa a fazer isso, o dinheiro começa a sobrar. Você vai ver no fim do mês, o saldo é maior do que você esperava, você começa a encontrar dinheiro, você começa a ter mais oportunidades que surgem na sua vida. Não é que aconteceu uma mágica, também tem a parte energética do processo, porque você sai da vibração da escassez, do não posso, é porque eu preciso, você sai dessa vibe e você começa a ter um novo tipo de energia. Isso também é válido. Mas é porque também você começa a olhar as coisas com intenção.
Aí você não passa desapercebido em algumas oportunidades que surgem. Não passa desapercebido em umas situações, por exemplo, que você vai olhar uma promoção, você queria muito uma coisa, de repente essa coisa está em promoção, você compra ela e você economiza dinheiro ainda, né? Porque você começa a olhar a sua vida financeira de um jeito diferente, vibra numa frequência diferente. Rafael até colocou, isso é verdade demais, eu sou testemunha disso, Rafael é testemunha disso, porque é isso que acontece. Sim, de fato é. Eu lembro muito bem que teve uma oportunidade que apareceu na minha vida recentemente, ainda durante a mentoria, né? Adriano sabe muito bem disso, que eu aperrei esse homem. O tanto que eu aperrei não tá escrito. Então, assim, teve uma oportunidade que surgiu na minha vida que, se fosse em outros períodos, eu colocaria uma barreira tão grande que eu não iria aceitar. E foi uma oportunidade que me gerou muitas outras aberturas de caminhos, assim, que eu fiquei, assim, impressionada. Então, eu até consegui dobrar o meu valor, né, do mês, justamente por conta dessa oportunidade, que, se fosse em outro período, eu teria negado. Né? Eu acho incrível isso, assim. E é interessante isso porque se você aceitasse sem ter essa consciência, vamos supor que você teria grande chance de ter recebido esse dinheiro e não estar fazendo as escolhas que você tem feito em relação a ele, entendeu? Justamente. Você poderia fazer esse dinheiro desaparecer, né? E ainda uma outra situação é que se você não aceitasse, ia ser por medo do que iria acontecer se você recebesse muito dinheiro, medo de não assumir o compromisso, porque quando você vai assumir um compromisso que é maior, você tem obrigações maiores, né? No teu caso, ainda do ponto de vista de contabilidade, de crescer no negócio, de fazer algo diferente, e isso causa medo. E por que causa medo? Porque as pessoas elas desconhecem as maneiras que existem para fazer isso acontecer. Porque nós não fomos ensinados sobre isso nas escolas, não fomos ensinados isso na faculdade. Por exemplo, você fez uma faculdade de psicologia, eu duvido que eles ensinaram a você como gerenciar o seu dinheiro, como prospectar clientes, como fazer um processo, de certa maneira, de crescimento e estruturação de negócio, né? E em todas as outras faculdades isso não acontece. E quando vê uma oportunidade, não, mas eu não sei como é que faz isso. Aí acaba se fechando. Aí olha só, e o comportamento é o mesmo. Vem uma oportunidade e você tem medo, você fala assim, eu não sei como que faz isso, eu não vou fazer. Quando você assume a consciência, né, assume o seu autopoder, você fala, eu não sei fazer isso. Quem sabe que pode me ajudar? E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Você vai na escada ali, no processo de agir e encontrar uma forma de fazer aquilo que você não sabe. E você falou, por isso que eu aperrei Adriano. É o que tem que fazer. Se eu não sei, eu preciso saber quem sabe perguntar. Não falar que eu não posso fazer porque eu desconheço ou porque eu tenho medo. Porque isso é um outro passo, né, dentro das finanças, é ter esse equilíbrio emocional. Né? Às vezes a pessoa ela não prospera por medo, às vezes a pessoa ela não prospera porque ela não sabe o que decidir. Quantas vezes você falou, Adriana, é melhor isso ou melhor aquilo? Eu falo, não sou eu que posso responder. Agora, se você pegar os prós e os contras dessa decisão, pegar os prós e os contras dessa decisão e tomar e observar em qual delas você tem maiores chances de dar certo e se der errado você conseguir mitigar esse risco. Se você conseguir olhar dessa maneira racional e desligar o botãozinho da emoção, você consegue tomar uma decisão mais acertada, porque você vai racionalizar aquilo que está acontecendo. Aí o medo, a ansiedade, tudo isso acaba caindo por terra. Então você racionaliza as suas ações e aí você toma uma melhor decisão. Sim, de fato foi exatamente assim.
Realmente, repetindo o que eu disse, se fosse em outra época, eu não teria aceitado, e se eu tivesse aceitado, eu teria passado por tudo isso de forma ansiosa ao ponto de adoecer. Então, seria algo muito, realmente, doentio e nada saudável, né, com essa relação. E dessa vez, apesar do medo, que não é irreal ali, né, vai sentindo, mas eu estou na ação, não estou parada, não estou travada com relação a isso, eu estou agindo e entendendo o processo disso de uma forma diferente. Então, é muito doido esse olhar para o dinheiro de uma forma diferente. E uma das coisas que eu percebo, né, é que, por exemplo, dentro do SET terapêutico, como eu sou psicóloga, eu atendo, assim, a parte financeira de dinheiro é muito desconsiderada até mesmo pelos próprios pacientes, né, tipo, não falam muito sobre isso, tem até medo de falar sobre isso e sei lá, do que o psicólogo vai dizer e tal. Então, tem pacientes que vai falar sobre alguma coisa com muitas ressalvas, é nítido a barreira que há de expressar o que se passa ali dentro dessa relação com o dinheiro, de tão travado que é. Esse assunto, ele é muito travado, né? Não estou falando de alguém específico, mas de forma bem geral mesmo, porque a gente não é ensinado a olhar para o dinheiro de forma como uma ferramenta, né? Não, tem muito essa ideia do pecado com relação ao dinheiro, que muitas religiões falam muito sobre isso, o que gera muitas questões também, conscientes ou inconscientes, e aí isso vai dificultando muito a nossa relação com o dinheiro e com o nosso progresso, né? E aí vai gerando questões emocionais que muitas vezes a gente não consegue relacionar que o que vem ali é o dinheiro, que a tua relação com o dinheiro, ali a base desse sofrimento, por exemplo. Que era o meu, pelo Exatamente. menos. A grande maioria dos meus sofrimentos de ansiedade era o dinheiro. E por quê? Porque a pessoa ela tem medo de ficar sem dinheiro. E por ter medo de ficar sem dinheiro, ela acaba assim, tudo que vai acontecer na vida dela, não posso fazer isso, porque se eu perder, eu tô ferrado. Se eu perder, eu já não vou ter menos do que eu tenho. Então, a pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela vai com medo de perder, né? Ela vai para, como que eu posso dizer assim, ela, como se fosse, né, fazer um paralelo, ela joga para não perder. É basicamente isso. Eu vou fazer a minha escolha para que eu não perca. Essa é a premissa de quem vive na escassez. Agora, quem tem uma mentalidade de abundância é eu vou para ganhar. É diferente. E é sutil essa diferença. Oi? Adriano, enquanto tu tá falando, eu tô me lembrando de um outro aspecto também, que é muito interessante, principalmente hoje em dia, com esses jogos online, desse movimento de arriscar determinados valores para tentar ganhar de forma fácil o dinheiro. Como é que tu vê isso? Porque, assim, para mim, ainda está nesse movimento de escassez e, de alguma forma, até muito iludida de que é fácil ganhar dinheiro dessa forma, e aí eu vou ter mais dinheiro, e aí, enfim, aí vira aquele bolo onde a pessoa, de repente, se vê num buraco sem fundo, né? Totalmente endividado ou perdeu tudo que tinha. Eu lembro que eu cheguei a ver uma notícia nesse período que teve de enchentes aí no Rio Grande do Sul e tal, de uma mulher que ela tinha perdido tudo, né, a casa e tal, mas ela tinha um determinado valor no banco e ela foi lá e gastou todo num desses, entre muitas aspas, que as pessoas dizem investimento, só que não é, né, que é só enrolação, e aí perdeu tudo e estava totalmente sem chão, né, porque entrou ali num lugar que não estava nem conseguindo se reconhecer como gente, andando indigentemente pelas ruas, sem esperança nenhuma. O que é que você pode falar sobre isso assim também? Bom, o que acontece quando a gente fala de jogos, né? O primeiro movimento para se jogar, ele vem de uma necessidade, de um sonho mesmo,
que a pessoa ela acha que ela vai resolver a vida dela se ela ganhar um dinheiro muito alto, né? Que o milagre, vai acontecer um milagre na vida dela, ela espera esse milagre acontecer para esse dinheiro vir e ela ter, né, resolver a vida dela. Primeiro detalhe, ela pode até ganhar, mas mais de 90% de chance que ela vai consumir todo esse dinheiro. E você deve saber de muitas pessoas, né, da mídia, talvez até conhecidas, que ganharam dinheiro numa loteria, ganharam programas. Só ver os do BBB, os primeiros lá, todos os que ganharam do BBB, a maioria deles, acho que de 10, um deles prosperaram depois. Os outros 9 estão todos sem dinheiro. Até acho que eu vi recentemente uma reportagem de uma delas até, vivendo na linha da miséria, mesmo tendo ganho R$ 1 milhão, né? Hoje está até maior esse prêmio. Então, o primeiro passo, o primeiro movimento da pessoa é naquela sensação que o milagre vai resolver a vida dela. Então, ela joga achando que ela vai ganhar, com o sonho de ganhar, e se ganhar, ela vai resolver a vida dela. Primeiro, que não é simples assim, né? Ganhar em um jogo, porque aquele jogo é um jogo de azar, não é um jogo de vitória. A única pessoa que ganha ali é quem faz esse jogo, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Algumas pessoas vão ganhar, porque se ninguém ganhar, ninguém mais joga. Então, com certeza, algumas pessoas vão ganhar. Mas, no final das contas, quem ganha é quem é o dono do jogo. Basicamente é isso. Então, a pessoa vai lá na Mega Sena, né? Eu jogo na Mega Sena, de vez em quando eu vou lá e jogo. Só que eu não deposito a minha vida, a resolução de tudo aquilo que eu desejo alcançar em cima desse jogo. É completamente diferente. Eu vou fazer uma fezinha, vou jogar para o universo. Olha a diferença. Tem gente que não, tem gente que vai, pega dinheiro e vai jogando porque é a única opção que vai tirar ele. Ele acredita que essa é a única opção que vai tirar ele dessa situação que está. Só um milagre vai acontecer, se um milagre acontecer na vida dele, que ele vai resolver. Primeiro, se ganhar, tem chance de ele ficar sem dinheiro. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento já entra do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da neuroquímica, né? Quando a pessoa começa a jogar por necessidade, depois se torna em um vício mesmo, né? Porque foram feitos vários estudos, né, em cassinos, onde eram medidos, né, a quantia, né, os sensores de dopamina, serotonina no corpo da pessoa, no momento em que ela jogava, no momento que ela ganhava e no momento que ela perdia, né? E foram analisados os picos, né, de hormônios. E foi percebido que quando a pessoa ganhava, os níveis de serotonina não aumentavam quando comparado ao momento que ela girava a manivela. Quando a pessoa gira a manivela, o pico de adrenalina, dopamina, vai tudo lá em cima. Depois, com o resultado, praticamente não se alterava. O resultado indicava que os níveis de hormônio eram menores do que no momento da ansiedade. Então, foi observado que pessoas que ganhavam ou perdiam não tinham mais aquela dose, né, de hormônio sendo jogado no corpo, e sim no momento em que era girado a manivela. Então, é a ansiedade de chegar o resultado é que a pessoa se beneficia. Aí falaram assim, bom, mas são seres humanos, tem todas as questões envolvidas, então, para tirar essa variável que é a humanidade, fizeram o mesmo teste com chimpanzés. Chimpanzés giravam uma manivela, quando saía um determinado valor, eles ganhavam uma banana. Quando saía um determinado valor, eles levavam como se fosse um estímulo, que não era bater, mas era um estímulo diferente de ganhar a banana, entendeu? Aí perceberam que, de acordo conforme eles iam jogando e o tempo passando, não importava mais se eles ganhavam a banana ou se eles não ganhavam. Importava só o momento em que eles giravam essa manivela, e foi também medido a quantia de hormônios. Tudo isso para trazer que o vício ele não está relacionado ao resultado, mas ele está relacionado à ação, que faz todo sentido, porque tem gente que ganha e continua jogando até perder tudo. Senão, quando a pessoa ganhava, ela parava de jogar.
Justamente, de fato. E aí fica com aquela sensação de que eu vou conseguir mais, né? Vou Sim. conseguir mais e Ela no quer fundo mais, é ela quer uma dose da dopamina barata. E aí entra a questão, aí ela se endivida, aí ela não consegue atingir os objetivos, e o ponto de vista principal que ela inicia é esperando o milagre. Se você espera que alguém resolva a sua vida financeira, você vai ficar na miséria, porque ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer por você. Eu, enfim, todo mundo. Então, esse nível de consciência ele é importante, ter educação financeira, entender sobre planejamento financeiro, investimento, redução de gastos, aumento de receita, né, geração de renda extra. Tudo isso vai fazer com que você crie uma vida financeira mais saudável, aliado com o seu comportamento, entendendo as suas motivações. Se você olhar o seu, não o seu Vivi, mas você que está ouvindo aqui, como que era a sua vida financeira quando você nasceu? Como era a vida financeira dos seus avós? Em que ambiente você foi criado? Porque se eu chegar na periferia hoje e falar de prosperidade, ninguém vai saber nem o que é isso. Prosperidade para eles é comer 2 vezes no dia. Eles nem têm a percepção que é ter mais dinheiro. A partir do momento que você entende que você pode mais, aí você vai querer mais. Então, tudo isso acaba moldando a pessoa, né? O nosso cérebro, ele aprende, né? Com novas oportunidades, ele cria novas conexões neurais, e isso faz com que nós possamos querer algo mais. Só que se eu vivo naquele mundo, isso é do ponto de vista neural, tá, gente? Não é só achismo, não é só. Isso é estudo científico baseado em neuroeconomia. Como as novas conexões são formadas quando eu experiencio coisas novas. E aí você acaba querendo buscar isso. Então, como foi a sua vida e com as escolhas que você foi fazendo ao longo dela é que determina o seu modelo financeiro hoje. Por isso que um homem que vai casar com a mulher, por exemplo, vão se casar, eles podem se amar, se conhecer, entender um ao outro, mas se o modelo financeiro de um for diferente do modelo financeiro do outro, o casamento pode acabar. E aí é por conta das finanças. Por isso que falar sobre dinheiro é um tabu. Ninguém consegue falar sobre dinheiro. Ninguém consegue falar quanto ganha, quanto gasta, porque isso é um assunto que não é discutido em lugar nenhum. Na verdade, ele só é discutido, ele não é conversado, porque depois que vira discussão, você já perdeu. Fez sentido? de fato. Total, total. E realmente, assim, essa questão de conversar sobre o dinheiro, pelo menos dentro da minha compreensão aqui de saúde mental, é totalmente essencial, né? Porque realmente, enquanto a gente... a pirâmide de Maslow, né? Eu não sei se tu conhece essa pirâmide, que fala justamente, é um psicólogo que ele definiu alguns estados, né, que pra gente olhar. Então, tipo assim, a base da pirâmide é justamente essa parte mais fisiológica, da Atividade alimentação, básica. né? Lembrei do que você está falando. Lembrei, sim. E aí você vai subindo até chegar lá o propósito e tudo mais. Enfim, e aí é muito nisso, né? Porque assim, se eu não tenho conhecimento do dinheiro, de uma educação financeira, nem o básico eu tenho como dar conta. Porque, querendo ou não, tudo é dinheiro, né? Tudo custa um valor, tudo é uma troca ali monetária. E se eu não tenho esse conhecimento, obviamente eu não saio da minha base. Exato. Como você citou o exemplo lá de uma pessoa que está na periferia, que não consegue perceber ou entender o que seria a compreensão de prosperidade, né? O que seria isso de fato, o que é ter dinheiro, eu não consigo nem imaginar o que é ter dinheiro. Então, a preocupação está ali no que vai alimentar, no que vai vestir, né, em pagar as contas básicas. Então, isso, se eu tivesse, por exemplo, né, se fosse uma pessoa dessa, se eu tivesse uma educação financeira, de eu compreender o que de fato é o dinheiro e como eu posso usar, possivelmente, aos poucos, mesmo que fosse com muita dificuldade, eu iria saindo desse lugar.
e iria para um outro onde eu iria estar mais próspero, né? Iria estar ganhando melhor, iria estar organizando melhor a forma como eu estou gastando dinheiro. Não sei se eu faço sentido, ou se eu estou vendo de uma forma muito. Mas eu acho que até mesmo o fato de esse assunto ser um tabu é como se fosse muito esse movimento, assim, de não saiba não para poder não mudar a sua vida, sabe? Tipo Exato. isso. Exatamente, não, faz todo sentido isso daí. Quanto mais informação você tem sobre assuntos relacionados à finança, porque é claro que existe aquele dinheiro é poder. Na verdade, dinheiro é poder do quê? De escolha. Quando você tem dinheiro, você tem a possibilidade de escolher aquilo que você deseja fazer. Quando você não tem dinheiro, você fica refém daquilo que te oferecem. Então, se você dar à pessoa oportunidade de escolha, você está tirando, né, dela aquelas amarras, né, que quem tem dinheiro consegue colocar nas pessoas que não têm dinheiro. Isso falando do ponto de vista bem político, mas é mesmo do ponto de vista pessoal. Quando você tem mais dinheiro, você pode falar sim, eu quero ou não, eu não quero. Vou fazer ou não vou fazer. Você não fica refém. Porque na pirâmide, agora eu lembrei, até estava lendo sobre isso, essa necessidade básica, a pessoa não consegue sair dela. Então, se ela tem dinheiro só para aquilo, ela não vai nem entender o que é o algo mais. Então, ela fica refém daquilo. E quando tem essa dependência da necessidade básica, ela vai depender daquele meio em que ela está inserida, que contempla pelo menos isso. Porque todas as outras escadas da pirâmide, como quando chega lá em cima na satisfação pessoal, eles são, digamos assim, supérfluos quando você não tem nem o que comer. Justo. Total. Entendeu? Então é algo que manter as pessoas nessa situação acaba sendo uma maneira de exercer poder sobre ela. Uhum. A Shirane está falando aqui. Com essa pirâmide faz todo sentido. Com essa pirâmide faz todo sentido. Aí eu passou, peraí. Com essa pirâmide faz todo sentido para explicar que como o dinheiro nos permite ser mais espiritualizados também. Porque a gente só vai buscar as coisas mais espirituais e de elevação quando os níveis básicos de sobrevivência e proteção estão satisfeitos totalmente. Exatamente isso. É exatamente isso. A base da pirâmide ela precisa ser suprida. E quando a pessoa não tem essa base suprida, ela não anseia pelo nível superior. Porque ela nem sabe que ele existe, a realidade é aquela. Então, quando você vai subindo nessa pirâmide, você acaba, por exemplo, subindo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, e isso acaba fazendo mais sentido e trazendo mais resultado para as pessoas, para todos. Total. E aí, gente, vocês estão gostando aqui do assunto? Se vocês estiverem perto, quem está assistindo tiver alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa como a Shirane e o Rafa comentaram, fique à vontade, viu? Quem está vendo no gravado também pode colocar que a gente bota no comentário. E, é claro, não posso deixar de falar, né, de um dos pontos, né, falei do passo a passo, vou recapitular aqui, autoconsciência, educação financeira, planejamento, disciplina e consistência, equilíbrio emocional. Agora, se você quer realmente manter tudo isso funcionando na sua vida, tenha um educador financeiro por perto. Contrate uma pessoa que faça esse trabalho junto com você. Não é para você, é com você. E é isso que eu faço, né, com os acompanhamentos. É igual eu estava conversando com a Shirane, né, falando sobre isso, quando a gente vai na academia e vai sozinho, como é mais difícil manter toda essa constância, manter essa energia, manter atividades sendo feitas. E quando você contrata um personal trainer, ele vai lá e te ajuda, né? Você vai lá, tá morrendo no 10, o cara faz mais uma, você faz 15, né? Sendo que sozinho você faria 10. Então, ter alguém acompanhando, né, principalmente educador financeiro que trabalha não só a questão técnica, tá? Como eu disse, questão técnica, gente, é isso daqui, do processo de ter uma relação saudável com o dinheiro. Você precisa entender qual é o tipo de comportamento você está exibindo, como as relações estão afetando a sua vida financeira, o ambiente que você vive, a sua própria energia, a energia dos seus antepassados também influenciam nos seus resultados hoje, tá? Então,
é algo muito mais holístico do que falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro é o mínimo. E até estava com uma cliente que eu estava atendendo esses dias, ela falou assim, Adriano, é incrível como eu vim para fazer essa mentoria falando sobre dinheiro, e eu estou revendo todo o meu casamento, estou revendo toda. Gente, caiu aqui a live. Eu quase não consigo voltar, mas voltei. Tô aqui. Fiquei com medo de perder o começo, então eu salvei primeiro, né? Pra poder depois iniciar de novo. Parte 2. Fazer o quê? Faz parte do processo, né? Sempre tem alguns equívocos. Tá me ouvindo, Vivi? Eu tô. Eu, E tu, tá me ouvindo? eu acho que as lives estão de 1 hora, porque na outra live que eu tava também caiu com 1 hora. Aqui tava 55 minutos. Eu acho que o Instagram tá. A gente já tava indo pros finalmentes também, né? Sim, de fato. De fato. Eu vou tentar salvar, pelo menos no YouTube vai estar inteira. Eu vou colocar as duas ao mesmo tempo, eu acho que eu vou conseguir. E eu estava falando bem na hora de que eu estava falando de um atendimento, né? Que a pessoa, as pessoas, e não foi só várias pessoas, vários casais que vêm, a mulher ou o marido vem para falar de finanças, na hora que vai ver, na verdade, é uma situação que envolve todo mundo, envolve relação, envolve os pais, envolve os avós, envolve a própria o próprio significado que a pessoa dá em relação ao dinheiro. Então, não é só sobre dinheiro, né? É sobre a vida, né? E eu sempre digo sobre construir uma vida que você merece de verdade, não aquele sushi que você vai gastar dinheiro e vai falar, eu mereço. Você merece muito mais, merece comer sushi sempre que você quiser. E é engraçado que todo mundo, a barreira é o sushi. Adriana, esse mês eu vou no sushi. Várias pessoas acabam falando, né? Porque hoje, né, colocando assim, é o que mais gasta. Então, gente, tenham um educador financeiro, isso faz parte do processo, tá? E é interessante porque o que mais falam para mim também, Vivi, é como que eu vou pagar um educador financeiro se eu não tenho dinheiro para me organizar. E a pessoa não entende que é o próprio educador financeiro que vai fazer isso, né? Ajudar a pessoa a ter mais dinheiro para pagar a consultoria, para pagar as contas do mês e ainda investir. É sobre isso esse processo. Verdade. Olha, sou suspeita a falar, mas realmente, antes de eu fazer a mentoria com o Adriano, eu estava passando por muitas dificuldades, né? Estava devendo, estava com dívidas, estava com... Eu não sabia nem como fazer, assim, essa questão mesmo de me valorizar profissionalmente, né? De eu cobrar um valor mais realmente que eu mereço, que realmente está de acordo com o serviço que eu estou ofertando, era algo muito complicado para mim. Depois que eu comecei a fazer a mentoria financeira, que eu olhei para tudo isso, comecei a organizar melhor, já consegui fazer doações, eu comecei fazendo doações de R$ 50 no primeiro mês. E já fiz de 200 no segundo mês. Aí eu fiquei assim, caramba, eu posso doar, coisa que antes eu achava que não, como é que eu vou doar se eu não tenho? Então eu achava que nem era possível e agora eu já vejo possibilidade, tem oportunidades novas que surgiram também nesse processo, né? Foram oportunidades tão boas que inclusive eu consegui pagar dívidas que eu tava, né, que eu tinha, consegui investir valor mais alto do que eu estava investindo, consegui montar minha empresa, fazer essa doação de um valor mais alto, aproveitar mais nesse sentido do lazer também, conseguir fazer coisas que eu gosto, que realmente fazem sentido para mim. Não foi algo supérfluo, foi realmente com mais valor também, que foi algo interessante também de ver, que não é qualquer coisa. E conseguir dobrar o valor que eu estava ganhando também. Então, foi muitas coisas, e agora eu estou falando aqui para poder você já usar aí como depoimento, viu, meu filho? Para poder eu não ficar mais devendo, não ter mais nenhuma
Dívida emocional? Quanto tempo isso? Grave isso aqui? E em quanto tempo isso? Em um mês. Um mês. Foi só o tempo de organizar tudo, assim. Foi durante mesmo a mentoria que as coisas começaram a acontecer. E incrível. Foi muito incrível. E eu realmente sou suspeita a falar e eu indico o Adriano, sim. A mentoria dele, sim. E chamarei ele mais vezes se caso aparecer mais questões desse gênero. Com Sim, certeza. porque o que faz sentido, o que mexe, o que move, é o que deve ser realmente compartilhado e não, né, só guardado para mim, né? Enfim, isso sim é empoderamento. Exatamente. Pois é. Eu sempre digo que... As mentalidades também mudaram, né, Shirani? Muita mentalidade mudou. E é isso. Eu sempre digo que conhecimento é poder e autoconhecimento é empoderamento, né? Quando você percebe que você pode algo, né? Que você tem essa capacidade, você aumenta lá a sua capacidade se você está precisando aprender algo mais, porque tem coisa que a gente nem sabe que não sabe, né? E você aumenta a sua energia, melhora o seu merecimento, sua permissão, você se coloca em movimento, as coisas inevitavelmente elas vão acontecer. E é sobre isso, 30 dias para mudar a vida, e depois é só repetir. Significa que não vai ter desafio? Muito pelo contrário, que agora você vai estar olhando cada situação com um olhar muito mais clínico sobre o processo. Só que a diferença é que você vai interpretar o mundo à sua volta de maneira diferente, né? A Chi colocou educação financeira e terapia psicológica são essenciais para todos. E é muito importante a Shirani falar isso, porque a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo terapia, eu vou até parar. Eu falei, negativo. Isso daqui não é terapia, é terapêutico. Isso vai ajudar em vários processos, mas a terapia, ela continua sendo necessária, né? Então, aqui a gente acaba trabalhando algumas coisas, né? Lógico, mas tudo isso é necessário, tá? São somas, né? São coisas que se completam. Eu vejo muito assim, porque, por exemplo, eu acredito que com o fato de esse assunto, finanças, dinheiro, não ser muito tratado, tem muito psicólogo também que nem sabe desse conhecimento. Óbvio que tem também quem vai atrás, tá, gente? Não estou generalizando todos, mas tem uns e tem outros, enfim. Então, a soma desse trabalho é muito importante para que o desenvolvimento seja a longo prazo e mais profundo. Porque, consecutivamente, como eu, que sou psicóloga, eu pego pacientes que precisam da educação financeira, do trabalho do Adriano, consecutivamente também pode ocorrer, né, paralelamente no caso. O mesmo oposto, do Adriano encontrar ali uma dificuldade muito grande em alguns que vão atrás de você, que precisam realmente de um acompanhamento mais profundo para depois voltar contigo, né? E desenvolver esse conhecimento, essa dinâmica, esse processo com o dinheiro. Mas tá, tudo se conecta, não precisa abrir mão de um para utilizar outro, não, né? Tá tudo relacionado, porque nós somos, né, várias coisas ao mesmo tempo. A gente não é só casa, a gente não é só trabalho, a gente não é só família, a gente é integral, né? A gente tem essa questão mais holística e trabalhar todas essas partes nos fortalece, assim como também a espiritualidade, as finanças, o amor, enfim. É isso. Enfim. Sobre isso, subir na pirâmide do Maslow. Acabei de encontrar, eu estava procurando. Para você ver, eu não lembrava do nome, mas quando você falou o que era, eu falei, agora eu lembrei, porque quando você vive só na necessidade básica, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Você precisa construir, né, esse seu futuro e chegar lá no topo da pirâmide, que é a autorrealização, né, de você ter a vida rica em todos os sentidos, tá? A vida rica para um é diferente da vida rica para outro, que é diferente da vida rica para o outro. Só que em todos os casos elas se conectam quando você se realiza, quando você se sente que você é capaz de alcançar aquilo, que você mantém uma satisfação pessoal e você realiza os seus desejos, realiza os seus sonhos. Então isso é muito importante e você consegue
através da técnica, através da parte psicológica, através da parte emocional, comportamental, energética. Então, quando você acaba se direcionando, sendo guiado nesse processo em que tudo isso acaba incluído, tudo isso acaba correlacionado, você sai desse processo de viver, né, só na necessidade, você descobre um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, e dificilmente você retorna para esse estado original. Então, é um caminho sem volta, porque depois que você descobre, vai ser uma escolha, e você não vai querer escolher regredir, e sim progredir, porque ou você está crescendo, ou você está caindo. Então, sempre devemos escolher esse crescimento. E eu acho que é isso, né, Vivi? Sim, mas Adriano, antes da gente encerrar, me diz aí, quais são os seus serviços, como é que eu te acho, né? Vai Então, que para quem me está achar, assistindo é só aqui, né, seguir. gostou. Quem não me segue, é só clicar aqui em cima onde está a foto da Vivi. Se tiver azulzinho, você acha que está me seguindo. Se não, não está me seguindo. Mas é o Start_Prosperidade. Eu tenho a minha página no Instagram. Lá tem uma ficha, né, para você preencher, né, para colocar uma lista de espera, na verdade, onde você vai preencher com as informações para participar das mentorias que eu vou oferecendo, né? Ou se quiser me mandar uma mensagem pelo próprio direct do Instagram, para marcar uma reunião gratuita, né, onde eu posso conhecer melhor qual a situação que você está vivendo e como eu posso ajudar. E eu trabalho com mentorias, né, mentorias individuais e mentorias em grupos, né, que eu vou abrindo esporadicamente e eu vou ajudando pessoas a terem, né, essa clareza de como alcançar os resultados que elas realmente merecem. Então, só mandar uma mensagem que a gente agenda uma reunião para conversar. Ok, eu vou deixar na descrição o arroba dele, do Instagram, tá? Para quem quiser segui-lo ou contactá-lo, ficará à vontade. Enfim, para encerrarmos aqui, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, como sempre, né? É uma honra tê-lo aqui no meu perfil, conversar com você. E obrigado pelos ensinamentos, por todo esse conhecimento que foi passado. É isso, obrigada, Adriana. Eu que agradeço, obrigado para todos que vieram aqui, comentaram, pode deixar mais comentários, Xi, o Rafa, teve várias pessoas que entraram, e fico à disposição para quando você precisar, né, eu venho aqui para apoiar nos conteúdos e ajudar da melhor maneira que eu puder, tá bom? Ok. Então, para você que quer, por exemplo, ter uma experiência também de contato comigo no profissional, entra em contato no direct ou chama no WhatsApp. Quem está no YouTube, é só entrar lá no perfil mesmo do canal. Na descrição tem lá o link para entrar em contato comigo no WhatsApp. E aí a gente conversa, eu faço também uma reunião gratuita ali no início para te conhecer, para a gente alinhar ali algumas expectativas, e eu posso estar aqui, né, te acompanhando nesse processo de cura, nesse processo de entrar em contato com as suas emoções, com as suas sombras, com a sua espiritualidade, com todos esses aspectos também que são importantes para o teu crescimento, certo? E quem está assistindo no YouTube, se você ainda não curtiu e não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora, né? E qualquer coisa, deixa aí um comentário, o que você está achando da live, como eu posso melhorar. Vou adorar a sua opinião. Então é isso. Obrigado a todos que estão presentes aqui assistindo e até segunda-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, com outro tema, tá bom? Obrigada, Obrigado, Adriana. gente. Até Tchau, mais. gente. Excelente semana. Tchau. Tchau, tchau.